Fausto pediu para que eu falasse um pouco, né, sobre o processo de adaptação ao meio e a partir dessa adaptação ao meio, como a gente muda o cenário da vida e torna uma outra vida. Eu vou deixar que ele mostre como a gente vive uma nova vida na mesma vida, ou se renova para a nova vida, se descasca do velho e realmente se torna outra pessoa. Eu confesso que estou curioso com o que ele vai trazer, né? Nem sempre eu sei, eu tenho uma leve noção, cada vez mais leve. Já teve ocasião que eu não fazia a mínima ideia, né? No da prosperidade, por exemplo, não fazia a mínima ideia. Aí ele veio com coisas muito bacanas, aí depois ele me dá, às vezes ele vem e já traz mais ou menos um corpo daquilo que ele vai se formar dentro da expressão dele. E mediante o que ele pediu, eu busquei assim a ajuda de bons universitários, né? Porque a gente tem que buscar inspiração, né, de quem sabe bem, de quem sabe mais do que a gente. Então eu dei uma voltinha, né? E fui me inspirar em não menos do que Charles Darwin. O homem manja, gente, o homem é bom, né? Claro, você sabe que eu sempre procuro boas inspirações. Aí eu busquei junto ao Darwin uma colocação muito bacana dele. Isso daqui realmente sintetiza o que o Fausto programou para esse evento. Eu, quando encontrei isso, achei 10. Falei, achei uma fonte maravilhosa de inspiração para o nosso workshop de hoje. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Olha, a gente busca muitas formas de superação, de conquista. A gente quer ser inteligente, criativo, a gente quer ser inspirado. Mas olha, a gente não percebe a capacidade de adaptação como um talento, não só de sobrevivência, de conquista, de sucesso. Eu peguei um exemplo aqui, gente. Esse aqui é um exemplo patagônico. Na segunda expedição, caminhando pela Baía de Ulaila, apareceu essa ave, assim, do nada, ao lado da trilha que estávamos fazendo, onde Darwin, inclusive, inspirado nele, fez suas expedições por lá e pôde observar como a fauna se adapta às condições todas daquele meio. E esse pássaro é interessante, né? Eu comparei ele à nossa, acho que saracura, né? Somos do interior, lá do... pode ser a saracura, um pássaro de banhado, né? Um bico razoável, porque sabe como é, né, gente? Nesse nosso clima tropical, os insetos vêm tudo tomar solzinho, né? Se banhar ali, vem tudo para tomar um solzinho, uma brisa. E aí os animais que se alimentam dele, basta um biquinho pequenininho para dar uma pinçada e já ter o seu alimento. Mas o negócio na Patagônia, realmente o frio de lá é bravo. Nós vamos no verão de lá e não sofremos. Nós vemos até os animais de lá tomando um solzinho, uma brisa, né? Tranquilo, que no inverno a coisa realmente é forte, 50 graus, 30 abaixo de zero, enfim. Época que a gente nem pensa em ir para lá. Aí realmente é um contraste para nós, mas aí nós vamos assim, muito agradável, até os pássaros, as aves da região vêm. Olha a extensão do bico, por quê? O inseto de lá não tem sol para tomar, tem que esconder do inverno bravo, então está lá no meio da vegetação se aquecendo, então somente um bico que estica longe, profundo, consegue pinçar o seu alimento. E Darwin foi mostrando, com várias espécies, inclusive Galápagos para Darwin foi uma grande inspiração, onde os animais e aves daquela região tinham um diferencial totalmente adaptativo, e ele até mostrou que as espécies evoluem a partir de uma adaptação ao meio, e aí todo o processo, né, do evolucionismo, com base na teoria dele, mas a questão aqui não é da teoria dele, mas da extraordinária capacidade da natureza de adaptação ao meio. E essas seleções naturais, elas ocorrem de maneira cultural,
tem muitos aspectos para isso. Eu me lembro quando eu estudava, estava fazendo psicologia, e na área de sociologia, o professor tinha uma dica muito interessante. Ele falava de uma região de manguezal, onde os caranguejos daquele manguezal tinham um semblante diferente, pitoresco, característico, porque existia uma tribo naquele banhado, naquela região, naquele mangue, que tinha uma crença de que o rei se perdeu no mangue e foi transformado em caranguejo. Então isso era a cultura deles, eles tinham essa lenda. Então os caçadores, os catadores de caranguejo, catavam o caranguejo e olhava para a cara. O que tinha cara que parecia com gente, devolvia para o mangue, dizia, esse é o príncipe. Então eles catavam, olhavam para a cara, levavam para casa. O que tinha carinha de gente, eles deixavam lá. Nisso foi sendo feita uma reprodução de caranguejo, que foi tendo uma característica meio uniforme. É interessante, né, essa uniformidade que se dá. E quando a gente olha o processo, sabe, ele engloba mais do que a busca pela sobrevivência, os hábitos, os costumes vão ordenando as coisas. Quando a genética estuda, né, a questão da variação de genes, ou seja, quando o genes ele é muito próximo, tende a manifestar doenças. Então, quanto mais distante for os genes, menos chance de adoecer. A gente vê isso em espécie de animal, de cães, por exemplo. Uma raça pura que vai se multiplicando a partir do cruzamento entre irmãos, são muito frágeis e propensos a desenvolver muitas doenças, enquanto o chamado vira-lata é aquele genes bem distante, é mais resistente fisicamente. E quanto mais próximo, mais frágil geneticamente. E a gente observa quanto a cultura e a religião ajudaram para isso. Já teve ocasião em que eu falei mal da cultura e da religião, agora eu estou até falando bem dela, porque é interessante, existe uma coisa assim, é como se umas tribos tinham um ritual de germinação. Então eles acreditavam assim, as tribos se uniam, um casal virgem ao centro, toda a tribo dançava em volta, em movimentos diferenciados, fazia toda uma dança, o casal virgem se relacionava e essa perda da virgindade nesse cerimonial era o ritual de germinação. Germinava, que era uma beleza. Aí aquele solo, então eles iam para o plantio, eles criavam um cerimonial desse, as tribos se uniam, o casal virgem se relacionava e eles dançavam tudo ali, descalço naquele terreno, depois plantava, era uma maravilha a germinação. Aí veio, né, o agrônomo, e o agrônomo trouxe uma teoria que cortou barato, gente, desse lance todo. Disse que o que faz uma boa germinação é arar a terra. E a questão da germinação não era a transa do casal, gente. Olha só, era mexer da terra que eles faziam quando dançavam. Que broxante isso, né, gente? Eu sei disso, sabe? Mas olha, né? Então, desmistifica, mas uma coisa que tem uma função positiva. Então, você tem muitos rituais, né? Você vê a religião sempre, casamento entre irmãos, pecaminoso, é um pecado incrível. A religião colabora com a genética, porque a questão dos genes muito próximo é favorável ao desenvolvimento de alterações, de doença. Então hoje você estuda a genética aconselhando de que realmente as relações que geram a sequência de um grupo, ela deve ser mais miscigenada possível do que, né, unida no próprio grupo, senão o gene vai ficando fraco. Então a gente observa, né, que existe todo um movimento adaptativo de manutenção e essa questão eu acho muito interessante porque as próprias espécies vão encontrando meios de sobrevivência, de manutenção e que vai criando características condizentes àquilo. E é claro, né, somente aquela espécie que tiver uma capacidade adaptativa melhor tem a sobrevivência. Eu me lembro
um exemplo de que existia uma certa espécie que não tinha nenhuma natureza canibal, ou seja, é uma espécie de réptil numa região da savana que não era de natureza canibal, mas que existia uma aberração nesta espécie. Era de que alguns dos répteis praticavam o canibalismo. E isso parecia uma aberração daquela espécie. Mas estudando, as savanas passavam por grandes secas, então as lagoas secavam, e para esses répteis migrarem para outra, só aqueles que tinham uma resistência diferenciada, que eram, coincidentemente, aquela variação que tinha a prática do canibalismo. Então você começa a observar que há uma extraordinária capacidade natural nas espécies adaptativa para a sua sobrevivência. E o sucesso, biologicamente falando, é a sobrevivência, tá? Por isso que eu peguei exatamente essas características para a gente perceber que às vezes nós queremos ser a pessoa que mais se destaca na capacidade incrível de interagir, de criar conteúdos. Queremos ter todos os diferenciais e não percebemos que o mais essencial é o adaptativo. Vem aquela pessoa que ela é excêntrica, mas tem uma cabeça extraordinária, mas um excentricismo incrível. Ela é mais fadada ao insucesso do que o que pouco tem, mas tem uma maleabilidade incrível. Então essa introdução que eu preparei a vocês, e também essa quanto ao processo de elaboração das perdas. Então veja, estudamos exatamente o que seria a elaboração do luto. Não exatamente com esse foco, mas assim, para elaborar as perdas e promover as mudanças, tem alguns processos. O primeiro passo é a negação. Né? Nós não admitimos que foi um fiasco. Não queremos admitir que foi um furo na água. E olha, gente, é frustrante você admitir que todo o seu investimento resultou num fiasco desse. Não, olha, é um balde de antevida, porque quando você consegue, você floresce, fica vivaz. Consegui, maravilhoso, cheguei lá, mas quando você, francamente, dá com os burros na água, gente, sabe esses burros que caem na água? É você que cai de boca, mas eu sou muito idiota, eu sou muito imbecil, né? Quando você dá com os burros na água, realmente é difícil você admitir essas idiotices, imbecilidade, passa batido, deixa quieto, não quero entrar no mérito da questão. A gente nega, não pode ser. Quantas situações mais pesadas a gente fala, a impressão que eu tenho, ou para o que eu mais rezo, é para que quando eu acorde amanhã, tudo volte a ser como era antes. Olha, o meu sonho é que eu belisque, não sinta nada e de repente acorde desse pesadelo. Negação pura. Depois vamos ver o que o Fausto vai falar, no que isso vai dar. Mas realmente, a gente quando está nessa situação e nega, tem também isso daqui, até a elaboração do luto, já é nítido, a barganha, né? Ou seja, poxa gente, tem quem merece passar por isso, eu não mereço. Não, porque depois de tudo que eu fiz, olha, boa irmã, boa companheira, boa pessoa, boa profissional, tem gente que está zoneando as atividades e está lá. Não, francamente, viu? Eu acho que esse Deus não tem justiça, tem cegueira, gente. Deus deve ser cego, porque, francamente, o que está aprontando, está se dando bem, e eu tô aqui dando o meu melhor e tô ferrado. Pera um pouco. Porque eu me ferro e quem faz nas coxas se dá bem? Aquelas barganhas assim, sabe? Que a gente vai fazendo. Então, a gente não assume que o problema é nosso. A frustração é nossa. Aquele estado todo é com a gente. Né? Às vezes você se dá mal e fala assim, poxa, eu não mereço. Tem quem merece, mas não passa por isso. Então, existe um nível de barganha, porque a gente está diante de processos frustrantes. Olha, tudo que eu
me dediquei, tudo que eu imprimi ali, tudo que eu fiz por ali, para quê? Né? Então, assim, é frustrante, porque nós temos, né, uma ótica de que a coisa não se fez, a coisa não deu o que tinha que dar, não saiu como era para ter saído, não se tornou do jeito que era para ter se tornado. E aí realmente vem aquela decepção. Olha, essa decepção assim é um estraçalhar que a gente vê que os outros fazem com a gente. Mas olha, me estraçalhou, me decepcionou terrivelmente. Eu jamais esperava isso da pessoa, eu não contava com isso dela. Foi extremamente decepcionante para mim. Essa decepção, ela chega numa condição até de mágoa, né? A mágoa, quer dizer, a pessoa me machucou tão profundo, mas tão profundo que eu estou arrasado. Então existe esse ferimento, existe esse machucado, que a gente vê até no câncer, né? A mágoa, e aí aquela história, ninguém magoa alguém, a própria pessoa se magoa com o outro, porque ela atribuiu ao outro, ela depositou seus sonhos e as pessoas não corresponderam. Então só a gente se magoa. Com a decepção dos outros, nós fazemos daquilo uma profundidade de mágoa. Isso me magoa muito. Por quê? Eu tenho nisso o meu sonho. E com isso, eu perco a minha capacidade de sonhar. Eu me vejo arrasado no sonho. Estou extremamente decepcionado e, porque não mais fundo, magoado. E a gente fica nesse estágio. Acabou meu sonho, apagou minha vontade, anulou, não tem. Então, entra no estado da gente ficar banhado dessas águas sujas de negação, de frustração, de esse engodo, eu quero acordar desse pesadelo, não pode ser. E a gente não chega num processo. Que ódio, que ódio. Esse daqui provavelmente o Fausto não vai falar, porque ele é como espírito de luz, né? Raiva, que ódio. Eu acho que esse daqui ele vai só deixar a minha participação como suficiente para isso, porque, né, o espírito de luz não odeia. Aliás, até que se tem ódio não vai para o céu. Que história é essa aqui? Raiva, né? Lembrando que, né, a raiva é uma coisa e ódio é outra. Ódio é o anverso do amor. Ódio é quando a fonte do afeto seca, e a raiva é quando a fonte da pontualidade está transbordando, da expressividade, a fonte da agressividade está transbordando. Então a raiva é a dentada de um cão querendo sair de um lugar impossível de ficar. Né? O ódio é quando você inverte a polaridade do amor, que é construtivo, para o ódio, que é destrutivo. Isso aqui é raiva, que é raiva. Isso daqui é um movimento de sair de um campo que não dá para ficar, eu não aguento estar, e saio desse campo para um outro lugar que não seja como esse que eu estou agora. É um transbordar de força do ser que chega num ponto de atuar de maneira precisa, de maneira assertiva. E aí quando a gente estuda no fígado, a gente estuda a raiva, a gente vê a origem da raiva é a agressividade, que é a força expressiva, reprimida, ela reprimida se converte em raiva. E aí, quando a gente fala da raiva no metafísica, a gente fala assim, é uma força burra que nasce para construir quem construiu ela. A raiva não tem sucesso. A raiva é só para garantir o sucesso do movimento. Porque assim, eu até associo, é como se você imaginasse o limo que vai pegar
uma madeira que cruza um riacho e aí estanca a água do riacho. Essa água estancada gera o limo. O limo apodrece a madeira. Apodrecida a madeira, se abre, a água corre e o limo morre. Vai embora. Acabou. É como o mofo, né? O mofo vem num ambiente fechado, onde a luz não entra, de tal forma que esses fungos eles vão corroendo as paredes, a parede cai, o sol entra e seca, matou, né? Então, ela surge para destruir quem construiu ela. Olha que contrassenso, né? Porque quem construiu ela é o que barrou a expressividade. E agora tem essa manifestação mais intensa. Então, o processo, né, de raiva, revolta, é um campo assim muito... Se bem que a revolta ela corrói essa força. Eu gosto mais da raiva. A gente lê aqui revolta, mas eu gosto da raiva. Porque a raiva move a gente para colocar essa força para fora. Até que a gente chega num ponto de dar um outro significado ao processo. De realmente encontrar novos horizontes, novos caminhos, se renovar. O caminho que eu fiz, a área que eu apostei, não deslanchou. E aí eu vou estar retomando novas direções. Então, a ressignificação, ou seja, ressignificar, dar um novo significado, fazer um novo caminho, tomar uma nova diretriz. É nisso que realmente o objetivo maior do nosso encontro aqui com o Fausto, ele se dá. Como passar por esses processos todos transitórios, adaptativos e finalmente ter uma nova vida. Viver de uma outra forma, né? Fazer de um outro jeito, ser uma outra pessoa. Esse é o maior objetivo do nosso encontro, da celebração desse domingo. Então eu deixo esse momento para a gente abrir a nossa conexão à espiritualidade, que não só por meu intermédio, mas também inspirando a você e trazendo conteúdos de relação à sua experiência com a verdade daquele ponto do caminho. Ao me pôr neste processo de conexão a uma consciência maior, ao plano da espiritualidade, eu me torno um canal para transmitir e, ao mesmo tempo, reforçar em cada um de vocês a força espiritual que cada um aqui presente esbanja de tanta proporção que traz na sua alma. Boa tarde a todos. Boa tarde. Acertei o período, né? Boa tarde mesmo, né? Muito bem, estou me ajustando. Fico contente de ter esse espaço na consciência de vocês, mas é um espaço que realmente não pertence somente a mim. É ocupado também pelos seus mentores, como o menino apresentou muito bem. Estou aqui diante de vocês para tocar as forças que estão dentro de vocês. E a maior força que toca esse potencial está ao lado de vocês. O reflexo das suas ações, como já ensinamos outrora, em conexões como o menino trouxe, é a expressão verbal a seu respeito, é o retorno que vocês têm de quem está à sua frente, ao seu lado, que chamam de feedback. Na verdade, a lucidez que o plano espiritual que cerca vocês é tão grande quanto o potencial que vocês têm dentro de vocês. Então sintam o que lhes passam pela sensibilidade. Dê um espaço na racionalidade para ser preenchidos de espiritualidade. E sabe como é o sinal que vem da espiritualidade? A diferença de um pensamento seu e de uma inspiração do seu mentor, dos espíritos que estão do lado.
Quando o sinal é mental, ele é tenso, especulativo e todo formatado de explicações. É sua mente elucubrando sinais nervosos. Vocês têm centenas de milhares que pipocam em seus cérebros na região encefálica. O cérebro são centenas de impulsos de ondas cerebrais, centenas de milhares que se propagam como ondas psíquicas. E aí há todo um encaminhamento. Quando a luz, a espiritualidade, a inspiração vem, é como um manto brando e sereno que não se justifica. A voz da alma, a voz do mentor, ela não vem com coerência, nem com explicação, e ela não causa agitação. É aquele momento em que vocês aspiram pela melhora de um ente querido no momento de passagem, que às vezes para ocorrer o desencarne, ele precisa até melhorar um pouco, porque o clã ali rodeando fica, já venceu o seu momento, é hora da partida, não vá, não nos deixa, cria uma corrente magnética, amorosa tão forte que não é possível os espíritos do lado de cá fazer o desligamento. Vocês já estão aprendendo como não desencarnar tão fácil, né? Ter uma corrente, ela fica. Não dá para tirar vocês nessa hora do invólucro físico. Não dá. Então querem ter vida longa, se adapte aos seus, de forma que eles curtam vocês e assim adoram vocês. Mas às vezes atrapalham também, porque vocês já estão no processo de passagem. E aí nós precisamos driblar essa situação. Damos uma melhora, o semblante já fica mais ruborizado. Ai, após tantos dias de quase falência daquele corpo, finalmente uma luz vai melhorar. Vou dormir essa noite como nunca. E passa para o lado de cá e nos ajuda a receber no desencarne. Todos saem daquela zona, né, de desligamento quase impossível. Aí os parentes vão para casa, os amigos não visitam, eles vão embora, não passa aquela noite, a recepção da UTI fica vazia, a preocupação diminui, eles dormem, as ondas magnéticas produzidas pelos entes queridos baixa, é hora dos amigos promover o desenlace. Às vezes alguma mensagem inspiradora, né, que vem com até a ponte da luz, nosso amigo querido Luiz, que acompanha muitos processos com as pessoas que vivenciaram a sua vida tão longa e já numa fase senil, estão próximo ao desenlace, e esse moço lá vai, visitando esses idosos, e às vezes deixa uma mensagem, nos ajuda até para acalmar um coração tão aflito. E aí a passagem fica melhor, mais fácil, porque o coração está mais tranquilo. Então vocês já descobriram duas formas de não desencarnarem tão cedo. A primeira é ter muitos amigos clamando pelo fica. E a segunda é não receber uma mensagem do amigo Luiz. O dia que ele disser essa mensagem é sua, não durma. Talvez seja a tranquilidade do seu coração para a passagem. Uma brincadeira muito querida ao nosso grande amigo que nos assiste em muitos processos espirituais. Eu quero dizer que a mensagem vem, não como causa, é claro, mas como amenizar o coração. Na verdade, esse coração aflito, essa condição muito acentuada. De tal forma que quando se tem todo um movimento existencial, você tem um momento de passagem ou, por que não, de desprendimento, de desligamento. Portanto, é muito bom trazer a vocês essa consciência. Então, essa voz da espiritualidade, ela vem tranquila e serena. Naquela questão da aflição em que eu mencionava a vocês, quando vocês se dirigem a uma pessoa com muita aflição, que melhore, vem uma voz do mentor, não adianta, é melhor a partida, você respira aliviado, é a inspiração dizendo que aquele é o processo
daquela pessoa. Então a voz do seu coração, do seu mentor, ela fala sem aflição, sem desespero. Como saber se a voz é de um espírito ou da sua mente? É a serenidade com que ela é trazida à sua consciência e o encaminhamento de ideias que precede a elas. Se lhe vem uma voz seguida de uma justificativa, talvez a sua mente armou uma direção psíquica, racional para tudo isso. Mas se a voz é do coração, não tem agitação, é pura, é simples, é leve. Portanto, os mentores do seu lado, durante todo o momento da sua vida, logo lhe inspira. E nós estamos falando aqui, o tema de hoje, as mudanças. Só é feliz e de vida promissora quem vive várias vidas na mesma encarnação. Na atualidade, numa encarnação, se vivencia vários processos. Quando a vida só tinha um caminho, se unir e nunca mais sair dali, só o que precisava aprender naquela situação mantinha as pessoas pelo período necessário. Desencarnavam cedo. Hoje, se fecha aquele ciclo, retoma outro, se vive outra direção, fazem outras famílias, outros meios, se tem outras formas de viver a mesma vida, possibilitando assim que numa encarnação se resolva várias num só caminho existencial. Atualmente, como o processo da vida é muito dinâmico, numa vida só já se vivencia vários processos que vão sendo feitos na mesma existência. Mas para que vocês vivam uma nova vida, sem resquício da velha vida, é necessário morrer um pouco, superar um processo, retomar uma trajetória. E nós pedimos para que a nossa amiga, colaboradora Gleides, preparasse para o final da celebração um movimento que coroasse essas várias mortes, seguida de muitas vidas. Na hora que você disser, chega dessa vida, você os convoca. Mas na hora que você disser, estou cheio de vida, é hora de recomeçar uma nova vida na mesma experiência. Mas para isso vocês precisam vivenciar os términos, os fins, são vários fins, são vários processos que se fecham, são várias coisas que se acabam, são tantas mudanças que vocês vivem, mas vocês as vivem da pior maneira. Vocês param geralmente nos primeiros estágios que o menino apresentou. Negam, ficam na frustração e não assumem a frustração de vocês. Ficam na culpa, ficam no engano, na angústia de não admitir que você não foi assertivo na sua escolha, que você não fez da melhor maneira que você pôde fazer. Fez apenas o que cabia àquela situação que não te levava a um lugar mais longe do que onde deu. Acabou ali. Acabou ali. Valeu? Até onde foi feito. De acordo com o que você viveu. Em vez de você assumir a parte que te cabe, retirar o seu sonho daquela direção, tirar da mão de quem você delegou a sua felicidade, tirar do colo de quem você depositou a sua realização e assumir que você deslocou, que você rompeu com o seu sonho, com as suas capacidades e perdeu o seu poder à medida em que deu a outro, assumindo a responsabilidade, tomando de volta o que foi ali depositado. E não ficando nesse engodo da decepção, da culpa, nessa dormência espiritual de um choramingo tão imaturo. Olha, não sei como a alma fica com vocês, tomando por base a forma como vocês lidam com a mudança cíclica. Se a alma não fosse a de vocês próprios,
ela faria o que o menino estava com medo, batia em retirada. Se ele não apresenta bem, eu procuro outro para canalizar. A alma de vocês diria, se você não assumir a besteira, eu caio fora. Aí só sobra a sua mente, a neurose e a depressão. E muitas vezes é o que acontece. A alma murcha. Porque a neurose da mente que não assume a decepção e a responsabilidade de furo na água que foi dado, quanto à forma com que encarou aquele resultado desagradável. Fechou o ciclo, acabou. Fim da linha. Fim da linha. Este fim da linha, vocês temem tanto, que é mais ou menos, é um pouco da morte. Acabou. É o fim. É um processo derradeiro. Não tem volta. Não tem volta. O problema da vida humana é que a mente alinhava a chance de retomar e ainda quer aquele mesmo lugar, ainda quer as mesmas coisas. Fica indignado porque as pessoas não compreenderam que você não tinha aquela intenção, que você não queria aquela situação e ainda quer fazer um agrado, um agrado a quem não mais participa do seu caminho, quer voltar a um trilho do qual o vagão do seu corpo não mais percorre, acabou. Mas isso é tão forte no ser que quando passa para cá, ainda ficam obsediados. Obsediando, voltam, tentando retomar, ainda traz tanta consciência impregnada pela mente que alinhava o traz de volta, viver outra vez, quero tudo de novo, vou atrás disso, acabou. Assuma. Esse é o primeiro passo para que um novo sentimento tome conta de vocês. Assuma que ninguém merece mais do que vocês, que ninguém é competente mais do que vocês, que ninguém sabe o quanto é importante aquilo mais do que vocês próprios. Assuma. Os outros são responsáveis por eles e vocês são responsáveis por vocês mesmos. É nessa hora que eu até sinto saudade do amigo general, que traria vocês para muito próximos a vocês mesmos, numa condição muito mobilizada. E olha que ele veio para uma vivência, uma das vezes aqui, e fez aquela marcha da consciência. Deveria vir agora para fazer a marcha do despreendimento. Acabou. E disso ele entende. Porque o mesmo soldado que está à mira de uma arma depois a ser abraçado após o cessar-fogo, que é definido no fim da guerra. E isso é uma coisa tão extraordinária do ser humano, mas tão pouco presente, porque as outras, que vai dando esse banho do engodo, da decepção, de não admitir a verdade, esse estado enganoso, que gera um ópio espiritual no campo mental. A alma fica bobada, o poder fica obscuro. Vossas vidas passam a ser uma nebulose de razão que se encaminha para uma direção que não tem mais continuidade. É um trem imaginário que não leva a lugar nenhum, porque é o fim da linha. Acabou. Para que ter boa imagem com aquele com o qual vocês não mais estão do lado? Para que deixar uma marca bonita, como se fosse uma figura angelical, verdadeira, certa? Para você sair fora, você deixa na mão, até mesmo quando um ente querido deixa os seus para que eles continuem vivendo sozinhos. Fica a indignação porque bateu em retirada e nos deixou na mão no momento que tanto precisava. Até com Deus, Ele que tem tantas almas do seu lado, ainda quer uma alma querida que caminhava comigo porque levou ela. É tanta indignação. Vocês ficam indignados com quem causou a mudança, com quem atrapalha a direção. Até com Deus,
mas não usa essa força transformadora. Esta é a força transformadora do ser. É aquela da raiva, não bem da raiva. É uma força que dá vida, que faz parte do instinto. A maior mudança que vocês passaram, vocês sobreviveram a ela por uso de uma força que vocês trazem dentro de vocês. Quando o útero findou e não mais foi possível habitar aquele campo uterino, quando de lá vocês foram expulso, e o cordão umbilical foi cortado, já não mais as necessidades de vocês eram supridas pelo cordão umbilical. Não mais o líquido amniótico banhava vocês sem nenhum contraste. Até a fase, durante a fase intrauterina, até o nascimento, o processo se fazia de maneira brilhante, sem que um gesto vocês fizessem. Toda a necessidade era suprida. Depois, após o rebento da vida e a transição para um útero planetário, onde agora imerso num gigantesco útero planetário, imerso num oxigênio, que substitui o líquido amniótico, muito mais amplo, muito mais etéreo. Aqui vocês estão. Mas o primeiro passo exigiu que se mobilizasse uma força. O bebê não fica chorando o útero que perdeu. O bebê não fica arrependido ou esbravejando quem lhe cortou o líquido amniótico, o cordão umbilical. O bebê não chora pelo campo perdido. Ele busca a possibilidade de vida. A inspiração do bebê Arthur aqui é para vocês lembrarem que a vida só é possível porque, em vez de chorar porque a mãe o expulsou, em vez de brigar com o útero porque tirou o seu paraíso, ou com o cirurgião que foi lá e cortou o seu cordão, o bebê busca, quase agonizante, uma possibilidade de manutenção. É exatamente neste momento em que a necessidade visceral, a força instintiva, move esse ser para uma vida extrauterina. É onde vocês estão. Eu acho que uma das poucas vezes que vocês usaram isso foi logo ao nascer, quando cortou o cordão umbilical. Porque depois vocês pouco acessaram esse instinto. Sabe por que aquela bela ave esticou o bico? Não é porque contou mentira, como na fábula do Pinóquio faz, não. Não. É porque a fome moveu a busca por um inseto a ser pinçado de maneira mais distante, mas uma atitude inabalável, promovida pelas vísceras que ansiavam o alimento, levou o seu bico 1 milímetro a mais. E de geração em geração vai se esticando. É uma força instintiva que o ser humano pouco acessa. Acabou. Agora eu vou mostrar que estou pronto para começar. Daqui eu vou sair e vou encontrar um lugar muito melhor para chegar. É uma força do instinto que move todos os seus centros de força, dos chakras, da biologia que produz energia, move o seu ser. Pode ver, quando você decretou um resultado e não se deixou convencer pelas adversidades do lado ou pela marra da zona de conforto que te banhava, onde aquilo já de maneira desconfortável, mas lhe atendia. Acabou. O começo é dali para frente. A vida se renova como nunca foi igual, porque nunca se teve nada parecido antes. O bebê logo vai no seio materno. O bebê logo busca os seus instintos de sucção. O bebê logo busca a força nas pernas, habilidade nas mãos, acuidade visual para identificação. Depois ele cresce
e aprende o que os outros lhe ensinam. E sufoca esta natureza instintiva. O ser humano é uma espécie em transição do animal para o racional. Mas a razão ainda não tem a coerência tão lúcida para definir a direção. Porque a mente, que é quem guia o consciente, é formada pelo mundo físico, portanto limitada na sua dimensão. Ela só olha à frente com os moldes do passado. Sua cabeça só vê o que tem um passo à frente comparado com o passo de trás. Apenas a alma desvenda um novo mundo para viver uma nova experiência e tudo é diferente. A vida do bebê na fase extrauterina, ela é totalmente diferente e o processo muda significativamente do que ele vivia antes. E vocês? Tinham suprido a atenção de quem estava do seu lado e hoje não tem mais ninguém do lado lhe dando atenção. Quem precisa quando se tem todo esse preenchimento espiritual? Enquanto não conhecia esta força sua, era bem-vindo o olhar amigo que te acompanhava. Quando não conhecia o seu poder realizador, era muito bem-vindo e promissor a ajuda recebida de alguém do lado. Mas quando nada mais vem e você só conta com você, é hora de você mover o seu processo, usar a sua força instintiva para impregnar na realidade o seu propósito. Porque vocês não ficam nesse plano por um propósito de meia dúzia do seu lado, viu? O que realmente lhes deixam nesse plano é um firme propósito de existencialidade da sua própria alma. Naquela primeira colocação, conquiste muitos amigos para não desencarnarem tão cedo. Só há um amigo que não te tira daí, você mesmo. Porque quando sua alma disser, terei vida longa para o meu sonho realizar, nenhuma entidade frustra esse decreto espiritual que vem da sua alma. A força do ser humano é desconhecida por ele próprio, movida apenas na direção do outro. Quando estão no ambiente de trabalho, prestativos que são, e bom profissional que visam ser, e vocês dizem não tenho nem tempo para ficar doente, nem gripe tenho tempo para pegar, vocês não pegam. Porque vocês fecham tanto com o roteiro profissional, com a atividade a ser desenvolvida, com o firme propósito profissional assumido para a corporação a qual vocês pertencem, vocês fazem um verdadeiro milagre biológico, afugentam o vírus. Nenhuma influenza consegue penetrar uma barreira do decreto feito. Não tenho tempo para essa besteira, nem doença eu vou pegar. E não fura. Por que vocês fazem isso tão bem quando se relaciona ao outro? E aquele decreto movido pelo ódio, então? Que meus inimigos tenham vida longa para assistirem à minha vitória. Você vai vencer só para esfregar na cara do seu inimigo, que nem mais lá vai estar, ou não interessa mais o resultado que você teve. Movido por uma força de justificativa ao externo, ao outro, vocês mostram um instinto de sobrevivência, de realmente ressignificação, de dar a volta por cima. E por que não o fazem por vocês? Por que não firmam um decreto por vocês mesmos? Afinal de contas, a saúde interessa a vocês, a vitória interessa mais a vocês, a realização é a plenitude espiritual que vocês vão celebrar todas as vezes que alcançar. É preciso, primeiramente, assumir a parte que te cabe na confusão que você se meteu. É preciso assumir o investimento mal dirigido em mãos que não valeram e tomar em suas mãos para melhorar o seu próprio desempenho de vida, a sua própria performance.
Neste momento vocês acessam a sua força instintiva. Eu quase cheguei no instinto de vocês. Quase toquei com a mão espiritual para trazer isso. E eu vou ter mais uma chance disso. Agora eu gostaria que vocês celebrassem um pouco da existencialidade. Se esbaldassem nos bons momentos da vida. Tenham a chance de fazer uma amizade para que as pessoas do lado dizem, olha, te espero no próximo mês. Não vá com o Fausto antes do próximo encontro. Tenham chance de fazerem vários amigos, terem boas relações, aprenderem a lidar, para depois voltar aqui dentro e despertar o ser dormente, mais importante que está dentro de você, quem você é e o poder que vocês têm. Eu quero hoje mexer com seus instintos, tirar da veia mais profundo do seu ser a força instintiva que te move, moveu a vida, levando você à sucção para ter o leite, ao movimento para sair de um lugar desagradável, a visão para contemplar as belezas e a busca do que é bom, desenvolvendo um bom paladar. Exercite um pouco esse bom paladar. Depois vocês vão burilar esse bom paladar. Como vocês tanto abominam, vão dizer não às calorias e vão fazer a celebração do que é bom e não faz mal. Olha que maravilha! Aqui o que é bom não faz mal, porque você não está aqui, nem em qualquer outro lugar para celebrar um momento agradável para passar mal. Você está apenas para contemplar um instante mágico deste momento. Celebre esse momento e eu estarei com vocês logo em seguida. Bom intervalo. Passamos pela primeira fase, onde parece que a ideia que se tem é que só se tem uma nova vida quando se perde a que passou. Às vezes vocês invejam um felino que tem várias vidas e vocês acham que ganha uma nova quando quase falece a atual. E na verdade uma nova vida não acontece quando vocês quase morrem. Ao contrário, é quando tudo acaba. Aí começa uma nova vida. Quando tudo acaba, a sua vida está começando. E vocês estão diante de chances cada vez maiores para recomeçar sempre e viver novas histórias. Quando vocês vivem uma encarnação, vocês registram no corpo espiritual tudo o que vocês aprenderam e reservam um banco de dados de compreensão, domínio, consciência espiritual. Isso fica registrado na trajetória espiritual, nos seus corpos espirituais. Pois bem, ao longo da vida, vocês fecham um ciclo e abrem outro, turvado com o mesmo, querendo alinhavar as situações, querendo retomar o mesmo caminho, querendo refazer as mesmas coisas, ou sendo as mesmas pessoas. É difícil no campo mental vocês matarem o que viveram, porem fim ao que aconteceu. Assumam realmente, coloquem as coisas com todo ênfase, né? E o meu convidado Mirim, que mostra como se alcança uma nova vida, é usando os instintos para atracar uma nova oportunidade e sanar as necessidades. Pois bem, quando vocês estão diante de uma mudança, vocês precisam estarem limpos do emaranhado vivido até então, para se envolver de maneira nova com o que está do seu lado. O espírito usa a experiência para poder utilizar
essas fagulhas do conhecimento e melhorar o desempenho na nova vida. Então ele parece já saber, como um conhecimento tácito do ser, já próprio do ser, que não é comprovado por nada, por nenhuma mensagem que recebeu, por nenhum princípio que consultou, mas ele sabe que ali não o leva a um bom lugar, e não vai por ali. Ele abre outros, ele busca outros. Vocês têm na questão do sofrimento, do desconforto, do que já passaram, a plena consciência de que não adianta insistir, mas o alinhavar da consciência vai buscar e vocês tornam a repetir. Falta exatamente esta força visceral, essa força espiritual do seu ser, que realmente clama por novidade, por novos caminhos, por experimentar novas coisas, novos sabores, novos envolvimentos. Uma nova vida na mesma vida se dá, não quando vocês quase morrem, mas realmente quando vocês atravessam um ponto e põem fim ao que até ali foi. De agora para frente nunca mais, não dá para sentir das vísceras de vocês, mas se vocês trouxessem essa força, de agora para frente, eu não faço mais, eu sou outra, eu sou outra, eu sou outra, eu sou outra, você viveria com toda a bagagem da experiência uma nova vida. E que vocês possam buscar essas forças nas entranhas viscerais de vocês, essa força espiritual. Eu vou em busca do que eu gosto, do que é bom e do que eu não conheço. Te leva para as pessoas com aquela eterna descoberta, quem é você? E não você se parece com, quem sabe se com você eu posso, será que eu devo, agora eu consigo, você é a minha chance. Tudo material de resquício mental velho, que não serve para nada na nova vida. Vocês não esquecem, vocês não se desprendem, porque vocês não deixam a força da alma vir para fora, o instinto nascer, e realmente vir à tona uma força que move o seu espírito. Uma força que constitui um corpo, que desenvolve um organismo, também move vocês para um novo caminho, sendo uma nova pessoa e estando com nova gente do lado. Renove vocês e tudo fica novo em volta de vocês. Esta força que vocês trazem na entranha é que vai realmente conduzir cada um de vocês ao sucesso. Eu tenho um amigo espiritual que pede licença para se manifestar. Eu volto com toda a proximidade que tenho do menino, abro os canais para uma entidade poder se manifestar. Vindo da natureza, para buscar a natureza de vocês. Para que a inspiração da natureza desperte no seu coração o que é natural. Uma força que o faz gigante é uma força que faz brotar fibras consistentes dentro de vocês. Se refaz tecido ósseo a cada instante dentro do seu corpo. Como espírito que somos, criamos massa óssea, que compõe a sua cúpula craniana, que compõe a falange dos dedos dos seus pés, para que você se deslanche na realidade. As falanges dos seus pés, olha para a frente, mira à frente. O único osso que vocês fazem do lado
que aperta em seu calçado, que machuca, chama-se Joanete. Nós da natureza não temos essas aberrações. Construímos fortalezas, fibras consistentes em seu devido lugar. Fazemos montanha. E o castor, para preservar a sua comunidade, faz dique, represa água. E aí altera a geografia dos locais. Vocês são como castores, que muitas vezes querem agradar, se proteger, e para isso arrebanham tantas coisas que grudam em vocês. O que é certo, o que a pessoa gosta, como eu agrado. E põe tanta emoção nisso, que fazem ossos distorcidos, fibras que não são de consistência óssea, mas sim tumorais. Quando vocês levam uma emoção tão forte, de evitação à decepção tão grande, vocês abraçam elementos emocionais tão vibrantes, que em vez de impulsionar vocês para um caminho eterno, em novas direções, fazem diques, represam emoções, tratam iguais, querem as mesmas coisas, mudando assim a geografia de vossas almas. Refaçam ossos, formem fibras consistentes, se refaçam a cada instante como fortaleza que sois e não dependentes que se tornaram. Vocês não dependem de ninguém para ter força. Não desloque a força para um olhar de aprovação de alguém, para um ensinamento que não serve mais nesta fase do seu caminho. E assim os seus ossos serão fortalezas do seu espírito, e a ossatura será uma massa inquebrável, quanto o osso das vossas canelas que sustentam o seu corpo, mas não ficam frágeis como o fêmur, que é um osso cuja segurança é apoiada em seus entes queridos, na aprovação alheia, e torna ele frágil. Vocês têm anéis para atracar vocês, muitos anéis que se fazem na coluna de vocês, para que firmes, eretos, confiantes, possam assim seguir a vida e explorar a mata de vossa existência. Mas esses anéis sofrem com a deteriorização e com as transformações, porque vocês esperam um braço que te leve, um amigo que te acompanhe, alguém que te acolha durante o caminho. Vossas vértebras não se refazem, porque de fazedores de osso que sois, se tornam frágeis como casquinhas quebráveis. Vergonhoso para entidades espirituais tão poderosas como sois, como espírito da natureza. Lamento quando vejo tanta força constituindo o corpo e desperdiçando na aprovação do lado, na lembrança que deteriora e assim alaga as emoções, trazendo gravetos de acontecimento, como castores destrói a geografia de vossas almas. Façam montanhas do seu ser, sejam convictos na nova maneira de existir, caminhem como nunca caminharam, perguntem como nunca aprenderam, procure o que nunca encontraram, seja como nunca foram, e vocês vão se refazer a cada instante, evitando a fragilidade dos seus ossos. Celebrem uma vida a ser vivida com sua força. Junte todo o seu potencial para realmente
construir um arcabouço espiritual no corpo que jamais se deteriora com a fragilidade da insegurança, da incerteza e do elo perdido da força que ficou no colo de quem acompanhava, na mão de quem não lhe ajudou, no acontecimento que te circundou. Retome para si o elo perdido da força de superação e se torne uma pessoa como jamais foi. Façam seus ossos a fortaleza dos vossos espíritos. Una sua força e não atraque do lado segurança, aprovação. Sejam absolutos em si e mova a luz do seu ser, que realmente clareia cada passo do caminho. Acredito na força espiritual instintiva do ser humano e espero encontrá-los no novo caminho, na nova vida, com toda essa força renovada, diferente, única, para ser vivida no novo caminho. Sejam outros na mesma vida. Resgate a força que o outro não lhe deu. Tenha a segurança que ninguém é capaz de lhe transmitir. Porque sois fortalezas espirituais, começando sempre como um bebê que aprende e parece que nada sabe, mas muita vida, muitas experiências já teve e agora se refaz de uma maneira nova. Que cortem as cabeças da lembrança, que cortem as mentes do registro e que corte do seu lado as arestas, as amarras, os elos construídos, que vocês sejam, daqui para frente, seres absolutamente fortes e poderosos para viver uma nova vida e fazer a sua nova história. Quero vê-los como espíritos que fazem montanhas ósseas, gigantes que sois, jamais farão diques das suas emoções, jamais farão ossos deslocados como forças tumorais, porque vão largar tudo o que aprenderam e aprender tudo de novo e viver de maneira renovada o mesmo caminho da estrada, dessa trajetória de vossas vidas. Espero vê-los como montanhas, pois gigantes espirituais que sois, podem iluminar o seu caminho e alcançar o mais elevado ponto da experiência. Obrigado e sejam fortalezas espirituais. De volta ao Fausto, gostaria de convidá-los para fazer uma interiorização. Gostaria que fechasse os olhos e voltasse na trajetória de vossas vidas. Desde pequeno, de jovem ainda, e lidasse com as decepções, onde um caminho se acabou. Ali morreu o sonho investido, uma parte de você. Que experiência findou no seu caminho? Lembre de alguma. Estando diante dela, da decepção, seu mentor vai trazer a lembrança, a consciência de um entrave que barrou o seu espírito. Mobilize a sua força a partir da consciência. Decepcionado que ficou, assuma a responsabilidade de ter escolhido, acreditado, apostado naquela situação, para que vocês possam romper
saindo dali com a força espiritual que vocês têm e não usaram, torporizados pelo sonho romântico de que deveria, poderia, como seria. Nunca mais foi, só você tentou voltar ao mesmo ponto. Saia dali com uma força que brota das suas entranhas, que vem da terra como aquela energia Kundalini, que formiga os seus pés, que fervilha nas suas canelas, que trepida nas suas coxas, que vibra nos seus quadris. Siga avante, conquiste novamente, faça novas amizades, conheça outras pessoas, tente outro jeito, reviva a partir daquele momento. Deixe para trás no caminho, continue na trajetória mais uns passos e logo à frente se depare com mais decepção. Seja uma quebra, seja uma demissão, seja uma falência, seja um fim de uma união, seja a partida de um ente querido, seja o que no seu caminho te surpreendeu. Deixe para trás, assuma os pontos que falharam, que faltaram, que você não deu de melhor. Assuma que a sua escolha não foi a melhor. Assume o seu lado ingênuo, imaturo, ainda bebê da consciência. Crianças nessa nova existência. E agora, responsável que você é, siga avante, transpõe, como se você rasgasse uma cortina, como se você atravessasse um limite, juntasse a força da natureza e a vontade de explorar. Decrete agora, na fase em que você está, as situações que não lhe ajudam em nada, que não lhe proporcionam resultados promissores, elas não são mais suas aliadas. E vocês vão assumir a parte que lhe cabe nessa nova maneira de conduzir a vida. Que 2016 seja um marco da sua maturidade espiritual, uma nova maneira de viver a sua própria vida. Antes de perguntar aos outros, se dirija ao seu centro, seu coração, e busque no seu sentimento a melhor direção, a inclinação de vossas almas. Busque na antena que atravessa a densa nuvem e atinge a espiritualidade superior, onde o seu próprio espírito reina. E a partir desta antena, desvende o melhor passo a ser dado e assuma uma nova história a ser vivida. Chega de ser imaturo espiritualmente, chega de ser inseguro emocionalmente, chega de ser dependente, escorado, fragilizado, e seja a mulher poderosa que você é, o homem capaz que você ainda não assumiu, e que este seja o marco da sua nova vida. Que você possa marchar na experiência, triunfante da vitória, seguro na certeza do espírito que você é. Use a força do universo, que como estrela te ilumina, e como barro da terra te dá força, fazendo o corpo que você tem agora reduto das sensações. E seja novo. Tire o óculos que te faz ver
as mesmas obrigações. Imagine uma venda na região dos seus olhos, sendo aberta, o óculos que busca no semblante do seu eleito, aquele a quem deveria ou com quem você seria. Tire esse óculos e acenda a luz do peito para que ela te conduza a uma nova vida. Utilize as forças dos seus braços, a firmeza de suas pernas, a cúpula craniana. Celebre a si e não se torne conduzido pelas condições externas que te poluíram. Traga a alma para o seu caminho, para que a tua experiência seja como nunca vivida. Daqui para frente será o marco de sua nova existência. Saia daqui hoje, marchando com suas pernas, buscando os teus sonhos, resgatando o pedaço iludido que ficou depositado no colo de alguém, resgatando seus sonhos, um dia tomado por outrem, sua sensualidade, seu magnetismo, seu poder está de volta no seu corpo, para que você use esse veículo para viver a sua nova vida e fazer uma nova existência. Celebre o resgate dos seus talentos, sem o véu da ignorância de si e com a mais profunda compreensão de que o poder absoluto para a sua vida está aí dentro de você. Agora abra seus olhos e que você nunca mais olhe da mesma maneira como olhava, que você nunca mais busque no outro o apoio que tão sedento você procurava, que os seus olhos identifiquem a beleza à sua frente e não a pobreza, a fraqueza do seu lado, que os seus olhos possam ser banhados com tudo que de belo a vida te mostra, o bom resultado, o sucesso, a prosperidade, a alegria, e assim vocês tenham uma nova vida. Não alinhavem mais aos desejos e anseios que vocês arrastaram durante vossas vidas. Olhe para o caminho, generoso à natureza, como o Pai Maior depositou neste caminho todos os elementos. Procure aquela pedra fundamental que vai lhe dar um gancho para a força que te leva para o bom resultado. Vou convidá-los para celebrar esse novo momento. Pedir à menina que venha até aqui. Vou chamar o Luiz também, para que venha a celebração e assim mude. Realmente vocês morreram, vocês. Que vocês morram para o que eram antes e nasçam de novo. Vai? Vai! É esta celebração que vocês explodam em alegria, em muita animosidade. E eu vou pedir a eles que preparem para um brinde. E ao preparar um brinde, nós vamos brindar. E o brinde vai consistir de 2 movimentos. Vamos celebrar. Olha que estamos apostando de que você é novo. Eu tenho um espírito do desencarne do velho que vai acompanhar vocês. Se vocês não matarem o velho, ele vai preparar a vinda de vocês inteiro para cá. Ou vocês matam o velho que vocês eram, a velha maneira de ver, a velha maneira de pedir, a velha maneira de falar, a velha... Olha, tem muitos velhos para morrer. Vocês temem a velhice cronológica, nós tememos a velhice mental, desse ranço da mente
que fazem vocês repetirem as mesmas coisas que acontecem em diferente história, porque vocês se tornaram incapazes de renascerem para fazer a nova história. E vocês vão levantar 3 vezes dizendo: eu sou novo. Uma primeira vez. Eu sou capaz. Uma segunda vez. E eu estou vivo. Então eu sou novo. Eu sou capaz. Eu sou vivo. Agora sim, toma vida. E degustem. Degustem. A vida tem isso. Uma embriaguez da mente. Se tomar a garrafa toda, a mente torporiza, o crivo da razão dorme. Por isso essa celebração. Embebam, enebriem sua mente, para você ficar vivo. E com prazer, degustem. E aí só faltou uma coisa. O velho, que ainda está encraquelado em vocês. Vocês vão desprender ali fora. Quando saírem, vão sair do tapete. Vão para o piso ali fora. E vão fazer o que com o velho? Vão pegar esse copo, jogar no chão. E quando esse copo for atirado ao chão, como foi aqui, quebrou, desprendeu, acabou. O copo que acolhia você não mais existe. A chance que você tinha desapareceu e você descascou. Nós temos um novo copo para ser colocado, novo conteúdo. A vida não tem somente um copo. O copo do velho, se vocês quebram, ganham um copo para encher de coisas novas. Depois a menina vai dar a vocês um novo copo, mas só para quem destruir o velho. Só tem uma nova vida quem se desapega, desprende, tira esse encraquelado energético da velha vida. E vão novos para a mesma vida, para viver uma nova experiência na mesma encarnação. E vocês vão ter a chance de evoluir muito mais do que eu tive. Vivi apenas uma vida na medicina, na guerra. Vivi apenas uma vida aprendendo a lidar com as chagas encraqueladas no corpo, e depois aprendi a ver a energia acoplada na aura que causava o mesmo estrago. E agora assisto junto a vocês o desprender de amarras que tornam vocês frágeis, dependentes e doentes. E posso assistir na quebrada desses copos, no estraçalhar dessa taça, o sair novos para uma nova vida e experimentar novas maneiras de ser outra pessoa, feliz, realizada, espiritualizada e plena. É assim que eu os aguardo na eternidade. Fiquem na luz e desapegados.